A palavra polícia tem origem no termo grego politis, do qual deriva também a palavra política e polidez. Na Grécia Antiga, era chamado de politis, o cidadão que participava das tarefas administrativas, políticas e militares da polis. O modelo polícia, que conhecemos hoje, é bem mais recente. Ele tem como embrião a figura do tenente-general de polícia, implantado em Paris no século XVII. E surge efetivamente no século XIX na Inglaterra, quando é criada uma força policial interna para reprimir revoltas sociais. A partir desse momento, a polícia passa a integrar a organização dos diferentes países ocidentais, sendo a responsável pela manutenção da ordem interna. Hoje contaremos a vocês a história da polícia no mundo ocidental. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. É muito bom estar mais um dia aqui com vocês e este é um vídeo de domingão, que a gente sabe que sempre tem um vídeo especial com mais tempo, tá? E que vocês permitem que a gente faça esse vídeo mais apurado, com mais profundidade, com mais pesquisa, como se fosse uma espécie de vídeo documentário mesmo. E hoje a gente trouxe para vocês aqui um assunto que vocês gostam bastante, que é a polícia. A gente vai contar a história das instituições policiais e dos policiais. Então segura na cadeira que a gente fez uma grande pesquisa e a gente quer que você fique até o final do vídeo. Compartilhe com as pessoas, compartilhe nos grupos aí para ajudar a gente. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos nessa com nós. Edu, por gentileza, roda a vinheta. Pessoal, o nosso especial de hoje vai contar a história da polícia, essa instituição que trabalha com a ordem social. Entendam isso logo. A polícia trabalha com a ordem social que o Estado determina. Eu fiquei longos dias, galera, me perguntando como teria surgido a polícia, de que forma ela se enraizou como instituição indispensável em nossa sociedade e como ela se desenvolveu como instituição. São perguntas muito interessantes que dão um grande vídeo, e um vídeo especial de domingo, como vocês gostam, e é esse daqui. E aí a gente vai mostrar isso para vocês e eu acho que ficou legal. O termo polícia, galera, vem do grego politis e era usado para nomear cidadãos que participavam das tarefas administrativas, políticas e militar das polis. Esse termo também deu origem à política. Olhar para a etimologia da palavra, ou seja, para a origem da palavra polícia, nos ajuda a entender o percurso dessa palavra e da função a qual a gente faz referência a ela, a polícia, ao longo da história. Para compreender como funciona o sistema policial hoje, é importante fazer um percurso pela história da polícia, passando pela sua origem e pelas mudanças das quais essas instituições passaram ao longo do tempo. Vamos fazer aqui então um recorte histórico, porque não dá para falar da polícia de todo o mundo. E o nosso recorte histórico vai se narrar brevemente as origens da polícia no mundo ocidental e contar toda essa história no mundo ocidental e latino. Então, galera, a gente vai falar especificamente da Constituição ocidental e latina. Não vamos entrar em outras culturas como a indiana, a chinesa, mas oriental, que tem seus próprios processos de constituição histórica e de constituição das polícias. Bom, vamos usar aqui, para começar, o artigo de um cara chamado João José Rodrigues Afonso, que fala sobre a evolução do conceito de polícia e fala também sobre a função policial, tal como conhecemos hoje, tá? E ele diz que essa função que a gente conhece hoje de polícia é bastante recente. De acordo com esse autor, nas comunidades antigas ou tribais, aquelas comunidades mais pequenas que ainda não tinham Estado, não se falava em polícia. Cada indivíduo deveria zelar pelos seus bens pessoais e patrimoniais. Ou seja, lá há milhares de anos atrás, quando o Estado ainda nem existia, os pequenos clãs ou famílias tinham que usar a própria força para zelar pelas suas propriedades. Casos de violência eram resolvidos entre a vítima e o agressor, ou a família da vítima ou a família do agressor. Era chamado, esse fato de resolução de conflito era chamado de vindicta privata, castigo ou vingança ou justiça privada, que você preferir usar. Era uma espécie de vingança mesmo. Tipo, pessoal, sei lá, aconteceu algo, tiraram a vida do meu irmão, ou de alguém da minha família, ou roubaram meu gado. Eu tenho o direito de colocar novamente as coisas em ordem, me vingando, agindo por si só contra aquele cara que cometeu aquele delito. O problema é que a coisa nunca terminava aí nessa justiça ou vingança privada. O ciclo de vingança começava a ser interminável. Então o que acontece? Eu tiro a vida do seu irmão, você tira a minha vida,
vida, e aí o meu irmão tira a vida do seu outro irmão, do seu pai, e isso termina numa briga de família que dizima todo mundo. Na época, pessoal, há uns 6.000 anos atrás, talvez menos, talvez mais, não havia ainda o controle social, mas cada comunidade encontrava seus mecanismos de vigilância e punição para evitar o ciclo de vingança interminável que eu falei para vocês. É nesse contexto que surge, há mais ou menos 2.500 anos, o embrião da função policial na Grécia Antiga, quando agentes especializados são encarregados de fazer e respeitar as leis da cidade, e para isso usam de coação física e da ameaça de ações penais. Ou seja, cada chefe de clã, conhecido também como pater família, ou seja, o pai da família, concedia um de seus membros para manter a ordem social. Os caras resolviam as leis e as regras que eram para ser mantidas para que eles pudessem viver em sociedade, e aí cada membro dessa família virava um agente especializado para organizar essa cidade. Por isso que tem o mesmo termo de política, porque essa cidade se chamava polis. Isso deu origem e deu a esses homens que a gente está falando, esses membros das famílias que eram destacados para manter a ordem, o legítimo poder da violência foi dado a esses caras. Ou seja, pessoal, esses agentes especializados poderiam usar a violência sem dar outro direito ao outro, né, a outra pessoa, o direito da vingança privada. Então aconteceu algo, a gente pega aqui e resolve. A gente vai observar para ver se não acontece coisas erradas aqui e que as pessoas sigam o contrato social. Então, em Atenas, berço da Grécia Antiga e da democracia ateniense, agentes especializados passam a exercer a função de impedir rebeliões, fugas de escravizados e impedir conspirações contra a democracia que nascia em Atenas. Coisas que consideravam essenciais para manter a ordem naquela época. As unidades administrativas eram como se fossem cidades ou estados de hoje. E novamente a gente disse, ela é chamada de polis. Então, o nome desses agentes especializados passaram a ser chamados de polícia. A Grécia, pessoal, liderada por Alexandre o Grande, um pouco de tempo depois, acabou tomando boa parte da região onde estava localizada, os pedaços de terra ali, enfim, dos mares próximos à Grécia, e levou os aspectos políticos, culturais e institucionais para vários outros lugares. Então, Alexandre o Grande, ele pega essa ideia de polícia e junto com outras ideias e outras culturas gregas, ele leva isso daí para vários outros lugares, expandindo essa cultura e fazendo chegar até nós. Inclusive, nas regiões, ele leva essa cultura grega para regiões onde posteriormente foi criado o Império Romano. E é para lá, no Império Romano, né, na Roma Antiga, que vamos para compreender como as polícias se desenvolveram, tá? A gente vai chegar em Roma agora então. Então vamos para Roma. Em Roma, em determinado período, foi produzida uma lei chamada Lei das 12 Tábuas, instituída em mais ou menos 451 a.C. Esse conjunto de leis determinava como deveriam ser os julgamentos, as punições para devedores e o poder do pai sobre a sua família. Beleza? Então tinha várias leis e várias normas ali nessas leis das 12 Tábuas. Mas quem iria fazer cumprir essas leis, tá? Na Roma Antiga, os magistrados davam às vítimas e os seus familiares e amigos o direito de investigar crimes cometidos contra eles, como se fosse uma carta branca do Estado para que a própria família se encarregasse de resolver o crime. Essas pessoas podiam ir ao local, coletar provas, localizar o criminoso e ouvir testemunhas, apresentando depois os resultados para julgamento pelas mãos das autoridades. Essa prática ficou conhecida como inquisitivo e é considerada a origem do que depois vai ser na língua portuguesa inquérito policial, como nós conhecemos hoje. Então nós temos a Grécia Antiga, o surgimento da polícia como uma polícia ostensiva, e na Roma Antiga o surgimento do que chamamos de inquérito policial como a polícia mais judiciária. Aos poucos, Roma vai formando uma força policial grandiosa, pois ela expandiu tanto o seu império que era necessário uma polícia dentro da cidade de Roma e fora dela nos territórios conquistados, sempre com a noção de manter a ordem, a organização e a repressão do Estado em cima dos cidadãos romanos ou de quem estivesse sob a tutela do Império Romano. Obviamente que vocês já devem ter visto em histórias da Judéia, na Bíblia, que as polícias romanas, elas andavam pela Judéia e elas tinham como principal objetivo manter a ordem e ir contra as revoltas que aconteciam, pedindo a saída dos romanos dali, enfim. Obviamente também, pessoal, quem mais sofria com a repressão policial e com a mantenedura da ordem eram os escravos e os plebeus na Roma Antiga, que era gente que não tinha dinheiro. Os patrícios, que eram gente que tinha dinheiro, grana, terras e tal, tinham grana e poder para manter proteção privada, além da proteção pública da ordem, que beneficiava mais eles do que os plebeus e os escravos. Isso a gente sempre tem que ficar ciente quando falamos de força policial e da história das forças policiais. Quem tem dinheiro, poder, enfim, domina a sociedade, tem mais benefícios na hora de ser
reprimido e geralmente não é tão reprimido como as classes mais pobres pelas forças policiais. Após a formação dos inquéritos policiais em Roma, que vai somar com a instituição polícia que nasceu na Grécia, vamos para a Idade Média, seguindo aqui o nosso raciocínio de recorte e nossa linha do tempo. Na Idade Média, pessoal, o poder está concentrado nas mãos da igreja e da nobreza. Os reis e os senhores feudais, o topo do poder na época, tinham um poder chamado jus politiae, que lhes garantia, né, autonomia para ordenar ações junto com seus exércitos de modo a garantir a ordem pública. Quem violava a ordem pública poderia ser punido com práticas de suplício, morte ou com encarceramento nas masmorras medievais. Aí é um aspecto mais importante, a gente entra no conceito de masmorra ou cárcere, também muito importante para entender polícia e sua função policial. Os policiais da época, coordenados pelo rei e pelos senhores feudais, prendiam as pessoas em calabouços e masmorras, tá? Então segregavam elas da vida social. Muitas dessas pessoas jamais viam a luz do dia novamente. Mas veja, na época, a masmorra ou calabouço não tinha função de ressocialização ou qualquer outra função mais humana. Só tinha a função de castigar o cara e separar o maluco da sociedade, o cara da sociedade. De qualquer forma, pessoal, na Idade Média, as polícias eram ligadas aos exércitos particulares e cumpriam a função de prender e executar o que as leis de cada local determinavam. Ou o que a igreja determinava, porque a igreja também mandava muito na época da Idade Média na região europeia. A Idade Média também, pessoal, deu uma contribuição importante para a história da polícia. A ligação policial com a prisão de pessoas dentro das masmorras, sei lá, dos calabouços. Então aí vocês têm mais uma função, mais uma questão da polícia entrando, que é a prisão. A polícia aprisionar pessoas. Isso jamais vai sair do aparato policial ocidental e latino. Vamos agora para a Idade Moderna. Nesse período, o poder do rei aumenta consideravelmente. Ele acaba mandando em muita coisa. Esse poder era conhecido como legitimidade divina do poder real, o poder na realidade, porque o poder no céu, né, o poder do não real seria de Deus, e aqui na terra seria o poder que Deus deu ao rei, a um ser humano, para ser esse poder real. Como o rei era um poder inquestionável na Idade Moderna, cabia ao monarca, ao rei, né, impor a ordem pública no território que estava sob o seu comando, e essa intervenção era esperada por toda a comunidade. Havia nesse momento uma visão positiva dessa função policial, que garantia a ordem pública e a organização administrativa do reino. O policial, nas ruas, era considerado o braço armado do rei e resolvia problemas cotidianos em nome do grande poder real. Em 1667, ainda na Idade Moderna, na França, o rei Luís XIV, considerado o rei mais poderoso da história da Europa, criou a figura do tenente ou tenente-general de polícia para vigiar as ruas de Paris. A palavra tenente, galera, provém do latim tenens, mais entes, no sentido de o que governa, administra, dirige e está à frente da ordem, do que tem ordem, do que precisa manter ordem. Veja que a gente fala bastante de ordem. A partir desse momento, a polícia vai ganhando funções mais próximas das quais nós conhecemos hoje, com uma hierarquia muito bem distribuída e com o poder de organizar socialmente o espaço e reprimir grandes, pequenas, médias e grandes populações. Também é interessante falar desse lance de você conter populações. Em determinado momento, a pobreza nas cidades aumentaram muito. E uma forma de manter a ordem e dar ao tenente o poder de prender e soltar pessoas com justificativa de manter a organização social funcionando, começou a fazer sentido para o poder real. Vamos dar um pulo para vocês terem uma noção disso, como a quantidade de pessoas acabou legitimando essa mantenedora da ordem e o aumento do poder de polícia. Vamos dar um pulo na Revolução Industrial, que já é período contemporâneo em nossa história, né? A Revolução Industrial, ela acontece no século XIX. O país, Inglaterra, né? A Inglaterra foi pioneira no que conhecemos como essa Revolução Industrial. Na época houve um grande êxodo rural, em meados do século XVIII até o final do século XVIII e meados do século XIX. Ou seja, o deslocamento de muitas pessoas e grupos do campo para as cidades que nasciam. Isso foi em decorrência dos cercamentos, quando donos de terra e o Estado passaram a expulsar camponeses para criar ali dentro das fazendas produção de ovelhas, lã para fazer lã e outros itens, como o trigo, por exemplo. Essas pessoas foram trabalhar dentro das fábricas e formaram as primeiras grandes cidades inglesas. E ali, nas cidades industriais inglesas, as pessoas passam a conviver muito de perto umas com as outras. Muitos problemas urbanos
anos passaram a ocorrer. Vocês têm imagem, nós temos imagens dessa época da Revolução Industrial, das vilas operárias de trabalhadores. É interessante até dar um autor aqui, um livro que eu acho legal demais, A Formação da Classe Operária Inglesa, do Edward Palmer Thompson, que ele fala sobre como que eram as fábricas, os lugares, as vilas onde esses caras moravam e como era a organização desses trabalhadores pobres que foram morar nas cidades após serem expulsos de dentro das fazendas ou do campo. Nessa época, onde foram formadas as primeiras grandes cidades industriais e com todos os problemas que a urbanidade das sociedades trouxeram, era preciso conter a massa de pobres desempregados revoltados com a situação precária do início e da segunda revolução industrial. O sujeito, galera, trabalhava 16 horas por dia, colocava os filhos para trabalhar, os filhos pequenos, mas não conseguia se sustentar. Vivia em cortiço, sem higiene e sem a mínima condição de vida digna. Não tinha como plantar e tudo tinha que ser comprado. Fora o desemprego, que havia bastante desemprego, porque o desemprego é importante para manter o funcionamento do capitalismo industrial, porque ele garante que você não precise pagar tanto para um trabalhador ou um funcionário. Aí, galera, nessas cidades, nessas urbanizações, o misto de fome, desemprego e satisfação acabou criando o que chamamos de desordem social ou revolta social. É nesse contexto que foi criada a Política Metropolitana de Londres, e a partir daí passamos a ter uma organização das forças policiais e um modelo muito próximo do atual, inclusive com delegacias de polícias distribuídas por bairros e regiões. A polícia precisou ficar perto dos bairros operários. Então, na Inglaterra, é formada a Corporação Polícia Metropolitana de Londres, que foi criada por um cara chamado Sir Robert Peel, e tinha como objetivo combater o crime nas ruas, proteger os cidadãos e manter a ordem na capital da Inglaterra. Em Manchester também, que era uma das cidades industriais maiores que tinham na época. E, obviamente, proteger os poderosos de uma possível revolução ou revolta mais pesada da população. Na época, pessoal, todo mundo ainda estava assustado com o que ocorreu no final do século XVIII, a chamada Revolução Francesa, que cortou a cabeça do rei da França. Era assustador para as elites e elas precisavam se proteger. Aliás, após a Revolução Francesa, o número de policiais de exército nas sociedades europeias aumentaram exponencialmente com o medo de uma revolução enfim, efeito dominó. E aí, pessoal, é importante colocar, como geralmente são as elites que definem o que é lei e o que é ordem em uma sociedade, sempre foram as elites as mais beneficiadas pela existência da força policial. Agora vamos dar um pulo para o Brasil. E para isso nós usaremos o livro que vamos indicar aqui para vocês. É o trabalho do Arthur Trindade Maranhão da Costa, que tem o título Entre a Lei e a Ordem. Já li esse livro, muito bom, a gente fechou ele. É um livro excepcional para a gente conseguir entender. Esse autor ele faz uma comparação entre a polícia brasileira e a polícia nova-iorquina e uma reforma que teve na polícia nova-iorquina para a gente começar a entender. Mas ele também conta a história do sistema policial, principalmente no Brasil. Bom, galera, no Brasil, a função policial passa a ser desempenhada a partir do início da colonização em 1530. Então é bastante antigo o trabalho de polícia no Brasil. Não é a instituição policial que nós conhecemos hoje. Vamos lá. Segundo relatos históricos, Dom João III, rei de Portugal na época de 1530, ordenou que o colonizador Martim Afonso de Souza organizasse os primeiros serviços de proteção à justiça e ordem pública aqui na colônia. Seguindo o padrão implantado em Portugal, os primeiros modelos policiais brasileiros tinham funções judiciais e policiais ao mesmo tempo. Havia várias funções na época. Primeiro era o alcaide-mor, que era uma espécie de juiz com atribuições militares e policiais. O sujeito era levado até ele e ele decidiu o que fazer com o cara. Não havia diferença entre polícia e judiciário para essa função do alcaide-mor. Depois tínhamos o alcaide que organizava as diligências para a prisão de criminosos. Era uma espécie de xerife esse alcaide, tá? Um xerife norte-americano, era uma espécie de xerife, desses que você vê no filme Brabão e tal, com estrela no peito, tá? Daqueles do Velho Oeste. Nessas funções, havia também o famoso quadrilheiro, que realizava a função de guarda policial, e o meirinho, que atuava como oficial de justiça fazendo a lei ser cumprida. O quadrilheiro era o que fazia o serviço mais pesado nisso tudo. Ele era responsável pela ronda cotidiana e pelos flagrantes. Função que atualmente, para vocês terem uma analogia aí, bem a grosso modo, é da Polícia Militar. Em 1808, com a chegada da família real para o Brasil, essa estrutura policial passou por um processo de modernização e Dom João VI criou o cargo de Intendente Geral de Polícia da Corte. Uma das coisas importantes a se pontuar aqui é que a família real faz uma reforma nas forças policiais exatamente para ser protegida dos colonos. O Brasil, pessoal, era uma sociedade que viviam as mais diferentes classes e as pessoas viviam numa miséria terrível aqui. A lei era pouco aplicada,
em nossas terras e muitas das coisas precisavam ser resolvidas de forma informal, o famoso jeitinho brasileiro. Com a chegada da família real por essas terras e milhares de nobres que vieram juntos com eles, ligados a essa família, era preciso de uma força policial para mantê-lo seguro. Nós não podemos esquecer nunca da forma como a família real estruturou a polícia aqui para proteger as elites. Desde então, a estrutura policial brasileira passou por uma série de modificações e os setores do judiciário e policial se separaram. Além disso, cada estado passou a legislar sobre sua força policial. No início do século XIX, a polícia passou a desempenhar somente as funções que conhecemos hoje, inclusive as principais delas, ou seja, ronda ostensiva, investigação, prisão, produção de provas de autoria e materialidade, além de muitas outras funções burocráticas. É claro, os agentes policiais passaram a ser contratados para defender a comunidade dos perigos internos e a manutenção da ordem e da segurança pública se tornou a principal função desses agentes. No período contemporâneo, que a gente está aqui, no final do século XIX, início do século XX para frente, polícias foram criadas para confrontar as classes trabalhadoras que se revoltavam com a exploração e eram consideradas como classes mais perigosas. Então não foi só a polícia de ronda e ordem, foram polícias também para conter essas populações. A polícia também passa a ser usada para controlar protestos e para preservar a estrutura social, não apenas para combater o crime, mas também para evitar a revolução armada, que era muito forte no final do século XIX e no final do século XX e no início do século XX. Eram ideias muito fortes, por exemplo, a Revolução Russa ocorre no início do século XX. E no Brasil, havia um medo das nossas elites em relação à quantidade de negros que tinha em nosso país. Então, a polícia acabou sendo usada de certa maneira para controlar essa população. No Rio de Janeiro, por exemplo, que era a capital do Brasil na época, havia um temor de que o predomínio da população negra desencadeasse uma série de rebeliões. Por isso, essa fita fez com que essa população virasse alvo de uma forte repressão por parte das forças policiais. Então, o negro que estava conseguindo se libertar em meados para o final do século XIX e entrou como homem livre no início do século XX, como era uma quantidade enorme e as elites tinham medo, a polícia passou a combater essas populações. Segundo registros históricos, os negros libertos ou escravizados eram suspeitos e vítimas da truculência das forças policiais, sempre considerados como potenciais criminosos e suspeitos. Aliás, pessoal, isso não é bobagem. Nós tivemos acesso a cartilhas de formação de policiais daquela época. Os personagens eram todos negros. Havia um estudo sobre o comportamento de homens e mulheres negros e que esses comportamentos para a sociedade da época era mais criminoso. Então, institucionalmente, a polícia acaba se constituindo como uma instituição que visava essa população. Em específico, com a implantação da República no final do século XIX, esse cenário não teve grandes mudanças e o controle das camadas populares, inclusive os negros, continuou sendo uma das funções mais importantes da polícia. A polícia continuava exercendo o controle social, punindo condutas como vadiagem, prostituição, embriaguez e manifestações públicas, além da capoeira também. Pessoal, não é segredo, se você para hoje para fazer uma manifestação, a polícia vai encostar em você, mesmo com o direito de você fazer a manifestação, se ela sair do prumo, se começar a quebrar as coisas, se começar a ir para violência, a polícia vai lá e tem que fazer esse controle da massa, tá? Só para vocês entenderem um pouco melhor a fita. E essas coisas são importantes de falar, tá? Havia toda uma legislação que colocava a polícia como perseguidora de pessoas e grupos mais pobres e de cultura negra. A legislação, por exemplo, proibia a capoeira, enquadrava pessoas que estavam na rua sem trabalhar como vadias, como pessoas que não deveriam estar aqui, estar naquele lugar, naquele momento. E várias outras condutas que pobres e negros tinham como comportamento foram considerados crimes. Durante a era Vargas, o governo de Getúlio Vargas, entre os anos de 1930 e 1945, o poder é concentrado nas mãos do presidente da República e o controle sobre a população se intensificou através das forças policiais. Getúlio Vargas ampliou os poderes de chefe de polícia e começou a perseguir judeus, comunistas, dissidentes políticos ou qualquer outra pessoa considerada inimiga do Estado. Essas pessoas passaram a ser vigiadas por polícias e pelas forças policiais que acabaram sendo atacadas, presas e tal. Vargas implantou uma ditadura no Brasil e deu poderes quase que absolutos às forças policiais, o que levou a anomalias terríveis, como o que ocorreu com os irmãos Naves. Temos um vídeo aqui contando essa história. Acredito que vocês vão gostar ou vocês já conhecem, para vocês conseguirem entender como que a polícia na ditadura do Vargas agia e como ela se identificou e se constituiu como uma polícia muito autoritária e que, enfim, levava a cabo certas questões que não eram realidade, não eram corretas e tal. Com a pequena abertura política democrática que acontece depois de 1945, o Brasil passou a
reformar suas polícias para tentar produzir um sistema policial um pouco mais democrático, nos moldes das polícias inglesas e americanas, uma polícia mais comunitária, que respeitasse qualquer pessoa como cidadão, em tese, tá bom? Nessa época, foram instituídos os guardas de quarteirão, uma espécie de policial comunitário que tinha de manter o contato com a população de determinado bairro. Mas isso dura de 1945 a 1964. Em 64, porém, com a instauração de uma ditadura militar no país, a repressão policial se tornou muito mais intensa. Em 1967, as Forças Armadas também passaram a controlar as guardas civis, e a Lei de Segurança Nacional tipificou as condutas consideradas subversivas, ou seja, condutas que não deveria se ter no país como o Brasil, tá? Como, por exemplo, falar de política. Através dos decretos da Lei número 667 e número 1072 de 1969, a reorganização das forças de segurança no país deu origem à Polícia Militar, que passava a atuar sob o comando do Exército. Esses decretos determinavam que os governos estaduais substituíssem as forças públicas e as guardas civis por tropas militares fardadas, que passariam a realizar o policiamento ostensivo e seriam as responsáveis por assegurar o cumprimento da lei e da ordem no cotidiano, no dia a dia, 24 horas nas ruas. É através desses dispositivos que temos a atual configuração das polícias militares, que de fato já existiam anteriormente em alguns casos, mas a configuração que conhecemos hoje da polícia ostensiva foi estruturada no final dos anos 60 e início dos anos 70, no período ditatorial, onde elas tinham muito poder. É também neste período que há uma grande urbanização das regiões do sudeste brasileiro, o que aumenta a população e a precariedade de moradia e, obviamente, né, galera, aumenta a criminalidade, porque num lugar urbano com desigualdade, com uma série de pobreza, de miséria e tal, a criminalidade também aumenta. O efetivo policial dos estados não dá mais conta de manter totalmente a ordem, de reprimir essas populações, e a violência explode. É nessa época que passa a surgir dos estados brasileiros, principalmente no Rio de Janeiro, a figura dos grupos policiais de extermínio, que à margem da lei tirava a vida de quem consideravam bandidos, mas sempre bandidos pobres, tá? Pra gente falar pra vocês. Que era assim, começou a juntar muita gente em vários lugares, urbanizando esses lugares, cidades, começou a crescer uma galera, muita gente mesmo. E aí a polícia começa a usar outros métodos para conter, enfim, a violência, segundo eles, usando mais violência. Com a redemocratização, a partir de 1985, com o início do governo civil, nas mãos do José Sarney, né, que tomou posse no lugar do Tancredo Neves, foi promulgado o artigo 144 da Constituição Federal de 1988. O artigo fala sobre as atribuições da polícia na segurança pública. E esse é o texto que constitui a nossa polícia, que é a polícia pós-abertura democrática. Certo? Isso aí sempre cai nos concursos para quem quiser entender. O texto, galera, da Constituição afirma que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, Policiais Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Um parênteses aqui, eu nunca vi Polícia Ferroviária Federal, então se vocês conhecem, já viram e tal, é difícil ver um trem, imagine Polícia Ferroviária Federal, mas ela foi muito famosa antigamente, quando os trens faziam pagamento, né, existiam os trens pagadores, esses caras iam escoltando, e aí você tem essas polícias. Aí, galera, o que acontece? A atividade policial passou a ter duas distinções básicas após 88, a polícia administrativa e a polícia de segurança. Já existia isso antes e aí foi colocado em folha. A polícia de segurança é chamada de polícia ostensiva. Ela tem a função de prevenir a prática de delitos e reprimi-los na forma imediata. Seria o trampo da Polícia Federal. Então assim, tá acontecendo um crime aqui, a polícia militar é quem age. Vai ter uma festa e vai precisar ter a força policial ali para garantir que nada aconteça. É a polícia militar que vai fazer isso. Tem que ter carro de polícia nos lugares para que as pessoas entendam que é seguro. É a polícia militar que vai fazer isso. Polícia ostensiva. O cara veste a farda e ele vai fazer esse trampo. Ele tem que mostrar que ele tá com a farda, que ele tá com o armamento. Tá? Ele tem que se mostrar ali para a sociedade para gerar uma sensação de segurança. Beleza? Em tese, seria isso. Esse é o trampo da polícia militar. Executar alguém. A polícia militar tem como o trampo chegar primeiro, isolar o local do crime, preservá-lo para que a polícia científica e a polícia civil cheguem no lugar, né, que é a polícia judiciária, a polícia administrativa, chegue no lugar e consiga fazer o trampo de, enfim, elucidar
a materialidade e a autoria do crime, beleza? E aí vem o trampo da polícia judiciária. A polícia judiciária geralmente são conhecidos como polícias civis nos estados, mas tem a Polícia Federal também que faz isso. Ela atua investigando e apurando as infrações penais através da investigação policial ou investigação criminal. Sob a responsabilidade da União, a Polícia Federal exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária, marítima, aeroportuária, de fronteira, destinando-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional. A Polícia Federal atua também na prevenção e repressão do comércio ilegal de substâncias, do contrabando e do comércio ilegal de armas, tá? Não só a Polícia Federal, mas ostensivamente a Polícia Rodoviária Federal. É também de responsabilidade do governo federal a Polícia Rodoviária Federal, que faz o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Sob a responsabilidade de cada estado estão a Polícia Civil e a Polícia Militar. A Polícia Civil atua como polícia judiciária, investigando, realizando investigação de infrações penais comuns, que não esteja a cargo da União, que esteja a cargo dos estados. A Polícia Militar atua, como eu disse a vocês, ostensivamente combatendo e prevenindo delitos e mantendo a ordem pública e ali uma experiência, uma percepção de segurança do estado ali. Aos municípios cabe a criação das guardas municipais, que tem como função proteger os bens, serviços e instalações públicas. Inclusive, nos últimos anos, galera, há um forte movimento de militarização e policização das guardas municipais. Algumas cidades, inclusive, criaram até tropas de elite, caveirão das guardas e tal. E é uma discussão, ou vamos entrar, a guarda faz parte da segurança, não faz parte e tal. Agora, nos últimos dias, nas últimas legislações, parece que eles foram incluídos aí no sistema de segurança e os guardas municipais fazem o sistema de segurança dentro da cidade. A gente não tem um ciclo único de polícia, uma polícia municipal, como os Estados Unidos a gente tem a guarda municipal. De acordo com a nossa Constituição, a guarda municipal tem a função de guarda patrimonial. Mas a gente sabe que em muitas cidades, guardas municipais realizam o policiamento ostensivo da Polícia Militar. A legislação em relação a elas está mudando constantemente. Então a gente não vai citar, porque a partir do momento que a gente lançou esse vídeo, pode ter mudado a legislação de alguma forma, então a gente não vai discutir nesse ponto. Além dessas polícias, temos também as polícias penais, cargo criado há pouco tempo, mas que exerce funções policiais dentro do sistema de execução penal brasileiro. Aliás, aqui temos muitos policiais que nos seguem e precisamos falar um pouco deles e de suas carreiras nesse vídeo especial sobre a história da polícia. Nós não vamos falar só da história da instituição, nós vamos falar da carreira de vocês também, certo, pessoal? Vocês fazem um trabalho, a polícia é muito importante para a sociedade. A segurança pública é um problema que afeta todo o país e as condições de trabalho dos policiais brasileiros, e as condições dos policiais são bastante precárias. Precárias mesmo. Hoje, a maioria dos policiais que adentram das polícias, principalmente nas estaduais, precisam gostar muito do que fazem. Faltam profissionais, faltam equipamentos adequados, os salários são defasados, não há apoio psicológico adequado, muitas vezes a formação dos profissionais é inadequada e até insuficiente. Muitos policiais ficam à mercê de uma população que quer que ele tire a vida de pessoas por vingança pessoal ou por revolta, mas no fim das contas, quem paga é o agente que está com a arma na mão. Mas existe um monte de cachorro aí de internet tentando, cachorro louco de internet tentando, incentivar o policial a fazer coisas erradas porque ele acha que isso deve ser feito. Essas condições materiais precárias acabam fazendo com que muitos policiais façam bicos, por exemplo, como seguranças em estabelecimentos comerciais, para complementarem um pouquinho a renda e levar, enfim, a comida para casa e sustentar as suas famílias como qualquer trabalhador faz. Muitos dos falecimentos de policiais, em confronto ou não, se dão nos bicos, defendendo supermercados, lojas e demais estabelecimentos comerciais fora do horário de serviço. Além disso, há policiais que acabam se envolvendo em atividades ilícitas, aceitando subornos e cedendo muitas vezes a outras organizações, envolvendo-se com o mundo do crime. Isso é muito culpa também dos nossos governantes, que usam as polícias de todo o país como uma forma de fazer populismo penal, mandando a polícia militar resolver qualquer assunto, desde uma briga doméstica ou um desentendimento por conta de pipa, até assaltos do novo cangaço. Tudo colocam a polícia militar no meio para resolver. Não dá educação, não diminui a desigualdade social, não melhora a estrutura da sociedade e manda a polícia para resolver os assuntos.
Segurança pública não se faz apenas com polícia e parece que os nossos governantes nunca conseguem entender isso. Outra questão que merece ser discutida, como falamos sobre polícia no Brasil, é a alta letalidade da polícia brasileira. Tanto que ela faz quanto que ela recebe, né? Tanto com as pessoas que perdem a vida nas mãos da polícia ou a polícia que perde a vida na mão dos bandidos. De acordo com os dados do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 6.430 pessoas faleceram pelas mãos dos agentes públicos de janeiro a dezembro de 2022, o que dá uma média de 17,6 pessoas por dia no Brasil. Conforme esses dados, a maioria das vítimas é de sexo masculino, 99%, negra, 83%, jovem, 45%, entre 18 e 24 anos, e que foi executada ou foi morta por arma de fogo, 99%. Conforme o capitão da PM Fábio França, que é doutor em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, a violência policial contra pessoas negras é herança da escravidão. A gente foi atrás de uma tese de um capitão para trazer aqui para vocês, que é um cara que trabalhou na polícia. Para esse pesquisador, que é da polícia, claro, a família real montou a segurança pública no Brasil para manter a elite branca no poder e controlar a população mais pobre e, no entanto, a população que eles acreditam ser mais violenta. França, o cara, né, o capitão, diz que dentro da polícia militar, a instituição acaba não aceitando essa questão de que a polícia militar, ela acaba combatendo mais ainda, muito mais os pobres do que os ricos. E há uma falta de consciência nisso, parece. Mas os dados estatísticos e a história confirmam que pretos e pardos são as principais vítimas da letalidade policial. E também são os policiais que mais perdem a vida em serviço, os pretos e os pardos, tá? Se você pegar na porcentagem. E este ponto do agente público perdendo a vida também é importante de ser colocado aqui. Inclusive imprescindível. É imprescindível que toquemos nesse assunto. No Brasil, há um número terrível de mortes de policiais, de execuções de policiais. Conforme os dados do 17º Anuário, como a gente falou aí para vocês, a morte de policiais civis e militares também aumentou no ano de 2022. 173 policiais perderam a vida no ano de 2022. 7 em cada 10 agentes foram mortos durante a folga, nos bicos, como eu já falei para vocês. É um dos países que mais tiram as vidas de seus policiais. O estado de São Paulo foi o que concentrou o maior número de mortes de policiais, com 33 policiais em um ano. Esses dados reforçam o quanto o país precisa avançar na segurança pública e nas melhorias das condições de trabalho dos nossos policiais brasileiros, que são importantes para manter a dura da ordem. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o trabalho policial ocupa a 3ª posição dentre as profissões mais estressantes do mundo. Acredito que no Brasil ela pode estar chegando na primeira. Ela perde apenas no mundo para trabalhadores das minas subterrâneas e controladores de voo. Obviamente que jogar nas costas do policial toda a responsabilidade por manter a ordem de um país desigual e violento não é a coisa mais certa a se fazer, e nem justo. Nas democracias modernas não dá para viver sem o trabalho policial, que é muito importante, e novos modelos de fazer polícia têm sido pensados ao redor do mundo. Basta saber quando vão resolver implantar isso aqui no Brasil. Só que esses modos mais democráticos, eles não são pensados e estruturados sozinhos. Tem todo um projeto de educação, melhora da economia, de condições de moradia, que melhoram a vida do cidadão, fazendo ele enxergar a cidadania, enfim, delinquir menos. Enquanto o Brasil não melhora a situação do cidadão, fornecendo cidadania, enquanto o país não dá dignidade às pessoas que moram aqui e manda a polícia agir, as coisas por aqui não vão mudar muito. E o trabalho policial continuará sendo um dos mais extenuantes, estressantes e injustos que existem em nosso país. Quem é policial militar sabe aqui tanto de treta que tem para resolver no estado a qual ele pertence e é funcionário. Certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa história. Espero que a gente tenha conseguido contar direito. Era muita coisa, mas a gente tentou sintetizar o máximo possível, sem perder tantos detalhes importantes para que vocês compreendam a história da instituição policial. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Outra coisa que eu queria falar para vocês, não caia o dedo de deixar o like, façam isso por favor. E se possível, cara, ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$2, vocês fazem uma assinatura, vocês participam com a gente no Apoia-se, vocês têm materiais exclusivos para vocês, a gente sempre está trocando ideia, sempre está mandando um vídeo, algum material novo no grupo do Apoia-se, e se possível também um Pix para ajudar o nosso trabalho e a manter toda essa estrutura aqui, a fazer sempre esse trabalho que vocês pedem de um vídeo mais comprido, de um vídeo mais trabalhado, mais embasado, mais profundo, para que vocês possam entender cada vez mais e melhor esse assunto, certo? Um forte abraço a todos, sou João Paviotti, Iconografia da História, fui, valeu!
Até uma próxima.